Então, nessa ação penal 505, 49, 32, 38, depoimento do senhor Marcelo Rodrigues. Isso, Senhor Marcelo, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. sim, Nessa condição, em princípio, o senhor teria o direito de permanecer em silêncio. sim, Mas foi informado aqui, o senhor mesmo ouviu que o senhor teria celebrado um acordo de colaboração correto, com a Procuradoria-Geral da República. É isso mesmo? correto, isso, Através desse acordo, o senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a justiça? exatamente. Então, senhor Marcelo, eu vou lhe advertir que o senhor não tem, então, por força do acordo, o direito ao silêncio, Uhum, e que se o senhor faltar com a verdade, o senhor, além de perder o seu acordo, o senhor responde criminalmente por falso testemunho. correto, Certo? certo. Senhor Marcelo, o senhor trabalha desde quando com seu irmão, senhor Olívio? Eu trabalho com ele desde 94. Desde 94. Isso. Quando que os senhores passaram a trabalhar para o Grupo Odebrecht? Em 2007. 2007. Isso. E como é que foi esse? O senhor pode me explicar como é que isso aconteceu? Quem convidou, por exemplo? Quem convidou o Olívio? Isso. Isso, o Olívio, quem convidou a Odebrecht já era cliente da Graco Corretora. Ele tinha relação com o Fernando Migliaccio. E Fernando Migliaccio que fez a conexão dele com Gilberto Mascarenhas. E aí eles começaram a conversar sobre esses assuntos das operações estruturadas. E quando que o senhor teve conhecimento disso? E eu tive esse conhecimento em 2008 para 2009. O senhor foi convidado a trabalhar Eu também? fui convidado a trabalhar também. Quem convidou foi o senhor, ou foi o seu irmão, ou foram eles? O meu irmão ele teve uma conversa com o senhor Gilberto Mascarenhas, na qual eu não participei. E o Gilberto Mascarenhas ele disse que por questões de segurança, né, meu irmão, o Olívio, ele não poderia trabalhar sozinho. Ele precisava ter mais uma pessoa que, se caso ele morresse, que pudesse fazer a devolução dos valores das contas para a empresa. Uhum. E ele chamou o senhor? Como é que foi E isso? isso aí ele me chamou, ele me convidou, Ele quem? o O senhor Olívio, Huberto? o Olívio, Olívio, tá. o meu irmão. E o seu irmão, ele montou uma empresa, uma estrutura, um estabelecimento para atender o Debrecht? Na verdade, ele já tinha montado esse escritório, Tá. tá? Porque ele vendeu a parte dele na sociedade da Graco e inaugurou a JR Graco. Depois de um tempo, ele começou a trabalhar com a Odebrecht, mas a princípio ele já tinha construído o escritório. Quando ele começou a trabalhar com o Debrecht, ele passou a atender exclusivamente o Debrecht ou atendia também outras pessoas? Não, ele era exclusivo da Odebrecht. E o senhor foi trabalhar com ele Eu fui trabalhar com ele. desde o início, nessa JR Graco? Isso, a princípio eu fui trabalhar com ele em 2007 junto, porque quando ele saiu de lá, ele vendeu a parte dele, o sócio dele me mandou embora, então eu fui junto com meu irmão. E qual que era a sua atividade dentro da empresa do seu irmão? No começo eu era o ajudante geral. Eu fui para ser um secretário, né, para fazer tudo. Tanto porque era só eu e ele, então eu fazia serviços na rua, fazia serviços internos, fazia tudo que me era pedido. E depois mudou isso? Depois quando não, continua a mesma coisa, Tá. né? Só que acrescentou a parte da administração das contas da Odebrecht, no caso, né, que me tornei procurador. Uhum. E aí foi onde eu comecei a fazer o trabalho junto com ele. Que contas eram essas do Odebrecht? Tinha a Client, a Innovation, a Fincastle. Uhum. Essas contas eram os beneficiários finais dessas contas, quem eram? Não, os beneficiários finais dessas contas nunca era exposto para nós. As contas elas vinham só com o beneficiário, aí, o nome de offshore, Tá. com o nome do banco que era para ser transferido, o valor e só, e o motivo. Tá. Mas essas contas que os senhores administravam, quem que era o beneficiário final dessas contas? As contas eram do Olívio. Do livro. Isso. O senhor também figurava como beneficiário final? Não, eu figurava, até onde eu sei, não. Eu figurava apenas como procurador, Uhum. certo? E aí teve uma situação ao final que, se caso eu for BO, eu não tenho conhecimento, porque em 2014 eu assinei diversos documentos a pedido do Minor Bank. E desses documentos, quando eu estava preso, meu irmão me confidenciou que ele tentou me colocar como beneficiário owner. Só que eu não sei se isso foi para frente, Uhum. entendeu? Porque eu nunca mais tive contato com as pessoas, mas eu assinei bastante documentos. Duas contas aqui que são mencionadas na denúncia: Kleinfeld Services e a Innovation Research. Sim,
Eram contas de quem? Offshore, contas do Olívio. Do Olívio. Isso, E eram utilizadas para movimentar valores da Odebrecht? exatamente. Foram utilizadas para movimentar contas de outros clientes? Não, somente o Odebrecht. Consta um contrato que foi localizado, que o senhor teria assinado representando a Kleinfeld? O senhor pode me explicar? Um contrato. Não entendi, Excelência. Um contrato da Kleinfeld com uma empresa chamada Shellbill. Sim, eu assinei esse contrato. Realmente eu assinava os contratos. O contrato normalmente chegava para mim pronto. Chegava da onde? Vinha dos diretores do banco, do Minor. Eles me encaminhavam. Eu assinava pela minha parte, que seria as empresas Kleinfeld Innovation, e eu encaminhava esse contrato para Fernando Migliaccio. Aí ele tomava a assinatura das outras. E por que o seu irmão não assinava? Não, Ou por que ele não assinou esse em particular? Por que ele assinou e o Não, senhor assinou e ele não? não, é porque eu que ficava mais tempo no escritório e aconteceu de eu assinar porque eu estava lá. Mas ele poderia assinar também. O senhor foi alguma vez até no grupo Odebrecht, nesse setor aí de operações estruturadas? Eu fui uma vez. Uma vez só? Uma vez, que eu me recordo uma vez, para conhecer a Ângela Palmeira. Também faziam pagamentos em espécie, o escritório do, do Já seu até? irmão? Não, em espécie não. E como é que funcionava esse procedimento de pagamento? O senhor pode me explicar assim como é que era a rotina de procedimento? Eu recebi uma planilha de pagamentos semanal Recebia de quem? da Ângela Palmeira, da dona Tá. Ângela Palmeira. Ela me encaminhava essa planilha e eu tinha até o final da semana para executar esses pagamentos. Aí na outra semana vinha uma nova planilha. E quem que era indicado como beneficiário dessas planilhas? Beneficiário não tinha beneficiário. Eram as contas já das offshores. E os senhores eram informados quem que eram os beneficiários? Não, não Os era. titulares dessas offshores? Não eram. Os senhores eram informados qual que era o propósito desses pagamentos? O propósito, sempre que chegou para mim, o propósito desses pagamentos eram serviços de infraestrutura. Hum. Sempre era assim. Entendeu? Esse é o motivo dos pagamentos. Mas por que não pagavam daí diretamente? Aí eu não sei te informar, Vossa Excelência. Eu só fazia o que me pediam. Consta numa outra ação penal que já foi julgada que através dessa conta da Kleinfeld e da Innovation foram feitos pagamentos, por exemplo, a diretores da Petrobras. 4 diretores. O senhor teve conhecimento disso na época? Eu não tenho conhecimento, Vossa Excelência. Quando o senhor fazia esses pagamentos, trabalhando ali com o seu irmão, o senhor não tinha presente ali, tá envolvido numa atividade ilícita? Eu sabia que trabalhava com recursos não contabilizados. Eu Aham. tinha essa ciência. E não tinha presente que poderia estar, por exemplo, fazendo um pagamento de, por exemplo, propina, ou um pagamento, ou lavagem de dinheiro, coisa Não, isso parecida? nunca foi passado para mim, Aham. que tinha propina no meio, e nunca imaginei que seria dessa maneira. O senhor chegou a perguntar alguma vez pro seu irmão ou pro pessoal que o senhor tinha contato nesse departamento quem eram os beneficiários desses pagamentos? Não, Vossa Excelência, eu nunca questionei. E o senhor chegou a questionar eles alguma vez qual que era o propósito dessas transações? Também não fazia esse questionamento. O senhor trabalhou até quando nessa atividade? Eu trabalhei até 2014, até 2015, acho que ainda teve algum pagamento ou outro que me foi solicitado, mas eram poucas coisas, e aí encerrou. O senhor era subordinado ao seu irmão dentro do escritório? Isso, eu era contratado por ele. Era sócio também na empresa? Sim, eu tinha uma participação minoritária de 5%. Figurava como administrador também? Figurava como administrador. Mas, de fato, ele que mandava. De fato, ele que mandava. Tá bom, sem esse questionamento do juízo. Ou melhor, antes disso, algumas pessoas aqui denunciadas, vou perguntar se o senhor chegou a conhecer essas pessoas. Antônio Palocci, Branislav Contic. Não conheço. O senhor chegou a ter contato com Marcelo Baio Odebrecht alguma vez? Nunca. Com o senhor Rogério Santos de Araújo. Também não. Mônica Moura. Também não. João Santana. Não. Com o João Vacari Neto.
Também não. Com João Carlos de Medeiros Ferraz? Também não. Eduardo Costa Vaz Musa? Também não conheço. Renato de Souza Duque? Não conheço. Com algum dos beneficiários finais desses pagamentos que os senhores faziam, o senhor teve contato, pessoal? Não, nenhum. Quando o senhor fazia um pagamento executando aquelas solicitações que vinham do grupo Odebrecht, a quem o senhor se reportava? Eu fiz o pagamento. Ao meu irmão, ao Olívio. A Olívio? Aham. Não se reportava diretamente ao grupo Odebrecht? Não, ao grupo ele me encaminhava as Tá, ordens. O meu irmão ele autorizava e eu já reportava para ele que estava efetuado. Ele se encarregava de conversar com as pessoas. tá bom. Então, passo ao Ministério Público, tem perguntas? Sem perguntas. E ao assistente de acusação? Aos demais defensores? À própria defesa dele? Tem alguma questão? O senhor gostaria de fazer alguma declaração, esclarecer alguma coisa? Não, Vossa Excelência, espero que só que tenha contribuído aí. Tá bom, então. Pode interromper a gravação.